Mas por que que só na minha máquina funciona? Eu baixei tudo que você pediu, o meu banco está na mesma versão que o teu, eu instalei todas as dependências de desenvolvimento, inclusive eu configurei exatamente o mesmo ambiente que o teu. Lembra daquele arquivo que me passou de configuração? Então, eu instalei tudo que está lá, tudo igual. Por que que na minha máquina está funcionando e aí não está funcionando? Não deveria funcionar? Que tem de errado? Tu sabe me dizer? Do you really wanna be the one to make this so uncomfortable tonight? Se você é desenvolvedor, você muito provavelmente já passou por esse problema aí do começo do vídeo, certo? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos conhecer uma forma de corrigir, digamos assim, esse problema aí. E quando eu digo corrigir, eu digo no sentido de que todo mundo no teu time vai ter o mesmo ambiente de desenvolvimento. Então não vai mais ter esse negócio de tipo, ah, mas a minha máquina funciona, por que que na tua não funciona? Entendeu? Então, todo mundo estando no mesmo ambiente de desenvolvimento, isso vai acabar, porque todo mundo vai estar com o mesmo ambiente. Então, se na tua máquina está funcionando e aqui não, muito provavelmente o problema é contigo e não comigo, porque a gente está com o mesmo ambiente. Então, muito provavelmente é o teu código que está com problema e não o ambiente de desenvolvimento. Então, não vai ter mais desculpas, certo? Então, como que a gente vai resolver esse problema, né? A gente vai resolver esse problema utilizando o Docker. Sim, nesse vídeo aqui, então, a gente vai montar um ambiente de desenvolvimento utilizando o Docker Compose. Junto com isso, a gente vai estar vendo como que faz essa configuração utilizando o Yarn e o TypeScript. Primeiro a gente vai ver como que funciona o Docker, né? Como que a gente configura esse ambiente com o Docker, porque a gente precisa dele configurado para iniciar o Docker Compose. E aí depois então a gente vai ver por que que a gente precisaria do Docker Compose. Às vezes tu pode estar se perguntando, bom, por que que eu preciso do Docker Compose? Só utilizar o Docker não é suficiente? Então nesse vídeo eu vou estar respondendo essa pergunta aqui para ti também, certo? Então, o que que eu já fiz aqui? Para a gente começar, eu só criei realmente uma pasta, tá? Eu só criei uma pastinha aqui, chamei ela de app e tá cru. Então a gente vai começar a montar essa pasta, digamos assim, juntos. Então, para a gente começar, eu vou abrir o meu terminal aqui e aí a gente vai dar um yarn init -y. Esse comando, caso tu não saiba, ele apenas vai criar um package JSON para mim. Então ele vai iniciar toda essa parte aqui. Então package JSON simples, ele só botou realmente o name, version. Então, eu não preciso dessa parte de author, essas coisas assim, por isso que eu dei o init -y, para ser o mais cru possível. Aqui dentro, bom, eu acho que a gente pode também adicionar já o TypeScript como uma dependência de desenvolvimento, que como eu falei, a gente vai estar utilizando ele. E aí eu vou aproveitar e já vou instalar também o testNode-dev, que caso tu não sabe, ele é uma lib para compilar, entre aspas, em modo de desenvolvimento, os arquivos TS. Na verdade não é entre aspas porque ele realmente faz isso, ele compila aquele nosso código e já faz tudo pra gente, não precisa ficar rodando o TypeScript para compilar e depois rodar o Node para executar aquele JS. O TS Node Dev cuida de tudo isso pra gente. Por isso que a gente vai precisar dele, mas a gente não vai precisar agora, a gente vai precisar mais lá na frente. Então já deixei instalado aí, já instalamos o TypeScript, já vamos instalar ali também para ficar mais rápido, certo? E aí agora, então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar criando o meu arquivo Dockerfile. Se tu ainda não tem o Docker, eu já deixei até de ladinho aqui, tu provavelmente deve estar vendo a página aqui. Aqui nós temos a página do Docker. Então, se tu não tiver ele, é só acessar aqui realmente Docker, bota lá no Google Docker install e aí ele já vai te jogar para essa página aqui. Nessa página tu escolhe, daí se tu tiver no Mac, no Windows ou no Linux, tu seleciona qual a tua opção aqui e aí é só seguir os passos e instalar. Então, por exemplo, eu estou no Mac, aqui ele diz os passos para mim, né? Então eu precisaria apenas baixar, eu estou com um chip Intel aqui, precisaria apenas baixar e aí fazer esse drag. Lá no Linux é um pouquinho diferente e no Windows também, certo? Então é só seguir as instruções aqui e depois que tu baixou, deixa eu expandir aqui, vai ficar mais fácil. Agora a gente já pode voltar para cá. Depois que tu baixou, instalou, tu pode rodar um docker -v, ele já vai dizer qual que é a versão do Docker que está instalado aí. Então se tu conseguiu receber esse comando, massa, a gente já pode continuar, certo? Então agora vamos criar o nosso arquivo Dockerfile. Bora lá. Bom, o Dockerfile ele é um arquivo que a gente poderia, eu acho, fazer uma analogia com uma receita de bolo, porque dentro dele ele vai receber uma série de instruções. Então, quando esse arquivo aqui for executado, o que deve acontecer?
certo? Então, o primeiro comando que a gente precisa executar ou escrever aqui dentro do Dockerfile é o from. E o from, ele é um comando que vai dizer qual que é a imagem que ele vai estar utilizando. Então, o Docker ele é um container, né? Ele tem vários containers dentro dele. E aí aqui dentro, então a gente vai utilizar uma imagem. E uma imagem, ele é baseada em alguma coisa. Essa imagem que a gente vai utilizar, ela é uma imagem baseada no Linux, certo? E a gente vai estar utilizando o Node. Então, Node Alpine. Então eu vou pegar uma imagem Alpine do Linux e aí eu vou colocar o Node lá dentro. E por que a gente vai estar utilizando o Alpine e não, por exemplo, só o Node? Bom, para esse nosso exemplo aqui, a gente não vai precisar de algumas coisas, como por exemplo o Git ou alguns outros comandos lá do Linux. Por isso que a gente pega a versão Alpine. É uma versão bem reduzida, bem enxuta mesmo, tem pouca coisa dentro dela e é bem pequeno, então ela tem menos de 5 megas. Então, para esse nosso exemplo aqui é perfeito, vai tornar o processo muito mais rápido e a gente vai utilizar realmente o que a gente precisa. Então, a gente não vai precisar ficar instalando coisa que a gente não precisa. Então, por isso que a gente vai estar utilizando o Alpine. É muito comum as empresas instalarem o Alpine e aí, conforme vai crescendo, elas vão instalando as coisas. A gente vai ver isso nesse vídeo também. A gente vai instalar o Alpine e depois lá no final eu quero te mostrar também como que a gente pode, por exemplo, instalar o Bash. Então a gente vai instalar o Bash junto nesse nosso Dockerfile depois. Aí tu vai ver que se a gente não instalar esse comando, o Bash não vai vir, o Bash não vem dentro do Alpine e a gente vai instalar para botar ele funcionar, tu ver esse processo também. Eu vou te mostrar isso lá no finalzinho, certo? Então vamos continuar aqui. Depois do from, a gente vai ter o nosso workdir. E o workdir, ele é um comando para dizer qual que é o nossa área de trabalho, digamos assim, lá dentro do nosso container. Então a gente vai dizer que o nosso workdir é a pasta user e app. Então dentro de app vai ficar o nosso arquivo aqui, né? O nosso código realmente. Depois que a gente definiu a nossa workdir, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai executar o comando copy. Para quê? Para a gente copiar o nosso package JSON, o nosso yarn.lock, e aí eu vou jogar esses dois arquivos para dentro da .barra, ou seja, para dentro da pasta app. E por que eu fiz isso, né? Porque com isso a gente consegue dar um run, ou seja, a gente consegue executar o comando yarn para a gente instalar as nossas bibliotecas, né? Os nossos pacotes. Então vai ter as nossas dependências do yarn. A gente vai instalar utilizando esse comando aqui. Então a gente copia e aí depois a gente roda. Depois que ele instalou as dependências, a gente vai pegar e copiar tudo que falta. Então eu vou dar um copy ponto. E aí depois disso eu vou dar um run yarn build. Então ele vai executar um comandinho build, que vai estar lá dentro do nosso package JSON, a gente já vai criar ele. E aí a gente vai dar um expose na porta 3000. Por que a gente vai dar um expose? O que o expose faz? O expose, ele exporta a porta 3000 do nosso container, para que a gente consiga ter acesso do lado de fora. Então, no nosso localhost ou em qualquer outro lugar, a gente consegue acessar o nosso container a partir da porta 3000. Por isso que a gente está dando um expose nela. E aí, por último, mas não menos importante, a gente roda o cmd. E o cmd, a gente tem que executar ele com esse formato de array aqui, e separado por aspas, né? Então são duas strings. A gente vai rodar o comando yarn start. Então depois que ele rodou todos esses processos, fez o from, subiu o workdir, copiou tudo, instalou as dependências, por fim ele vai então rodar o nosso comando yarn start. Então ele vai executar o nosso app mesmo, né? A nossa aplicação vai estar pronta para uso. E agora que a gente então tem o nosso Dockerfile pronto, é exatamente isso aqui que a gente vai precisar por hora, a gente então tem que criar esses nossos comandos aqui, né? O yarn build e o yarn start. E então vamos lá no nosso package JSON, e aqui dentro a gente vai criar o script, certo? E aqui dentro então, a gente vai botar o nosso start. Esse nosso start aqui, ele vai executar node.build app.js. Já te explico o que é tudo isso daqui, certo? E aí a gente também vai ter a nossa pasta de build. Pasta não, nosso script de build, que ele vai executar o nosso TSC. Luiz, por que tu criou essa pasta build que a gente não existe? Não tem ela? Como é que tu sabe que ela existe? Bom, aqui, primeira coisa, ele vai rodar o build, certo? Quando ele rodar o build, ele vai compilar todos os nossos arquivos TSC.
Então a gente vai depois criar uma pastinha source e ele vai pegar, vai entrar dentro da pasta source, depois quando a gente executar o tsc, e vai compilar tudo que está dentro da pasta source. Depois que ele compilou, ele precisa jogar para algum lugar. Ele vai jogar para dentro da pasta build. E como é que eu sei que é a pasta build? Bom, se a gente executar o comando yarn tsc --init, ele vai criar um arquivo um arquivo tsconfig para a gente. E aqui dentro a gente tem um alt-dir. E é exatamente aqui que a gente vai botar. Então a gente vai botar alt-dir build. Então ele vai jogar tudo que a gente precisa para dentro da pasta build, certo? E agora então, por isso que eu sei que o nome da pasta é build. Então quando a gente rodar o nosso yarn build, ele vai criar essa pastinha para a gente, vai colocar tudo que tem lá dentro da source para a gente, e aí depois no final a gente roda o yarn start para executar o nosso código. Cara, eu acho que por hora a gente não tem nada. Poderíamos testar, né? Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma pastinha source aqui, porque eu venho falando bastante dessa pasta source, né? E aí eu vou criar um app.ts aqui dentro. Luiz, o que tu vai colocar dentro desse teu app.ts? Eu vou, na verdade, fazer o seguinte, eu vou dar um yarn add no meu Express. Eu vou criar uma APIzinha, digamos assim, bem rápida, só para nós termos um hello world mesmo. E aí eu vou dar também um yarn add @types express, porque a gente está utilizando o TypeScript, então a gente precisa instalar também os types do Express. Enquanto instala, eu vou pegar e eu vou dar um import express lá de dentro do Express. Vou criar uma constante app que vai iniciar o nosso Express mesmo. E aí eu vou dar um app.get na rota barra mesmo, não vai ter rota, né? E eu vou criar um hash, essa é a nossa função básica. E eu só vou dar um hash.send first project with Docker. Acho que pode ser essa frase mesmo. Primeiro projeto com Docker. E aí, por fim, eu vou dar um app.listen na porta 3000. Vamos botar uma função de callback aqui. Vamos só dar um console.log. Botar um checkzinho. Aí. Server is running on port 3000. Então agora é para estar tudo funcionando. E como que a gente então faz para executar esse nosso Docker file, né? Bom, primeiramente a gente dá um Docker build, certo? -t para dizer qual que é o nome desse nosso container. Então eu vou chamar de dogcode docker. E aí, onde é que está o nosso arquivo Dockerfile? Então eu boto um ponto para dizer que ele está na raiz mesmo, né? Na raiz da nossa pasta. Ele está aqui, então está na raiz, então eu só botei um ponto. E aí, se eu dar um Enter agora, olha só, ele vai começar a executar. Aqui ele está em cache, porque eu já estava testando algumas coisas antes. Para ti não vai estar. Então para ti talvez seja um pouquinho mais lento que aqui para mim, tá? Mas olha só que legal. Enquanto ele roda, a gente pode dar uma olhada em algumas coisas. Primeiramente, ele executou o nosso from. Tá aqui, ó, 1 de 6. Ele criou 6 passos. Depois, ele setou a nossa workdir. No terceiro passo, ele fez o nosso copy. Depois, ele fez o run yarn. Aí, ele deu o copy ponto, ponto. E aí, ele rodou o yarn build. Então, ele está exportando aqui e finalizando tudo para a gente. E agora, a gente então criou a nossa imagem da nossa aplicação. E agora, a gente precisa executar essa nossa imagem, né? Então, a gente dá um docker run. Eu vou colocar -name dogcode docker, só para realmente ficar o nosso container ter um nome, né? O nome desse nosso container ter alguma coisa, para não ficar um nome aleatório. Vou colocar o "-p" para fazer redirecionamento de porta, ou seja, quando eu acessar a porta 3000 no meu computador, eu quero que bata lá no nosso container na porta 3000. E aí eu vou colocar o dogcode docker por fim, que é o nome que a gente deu para a nossa imagem, certo? E aí se eu executar isso daqui, olha só, ele já está com o server is running on port 3000. Então, e se eu vir agora aqui no nosso Chrome, olha só, vou colocar um localhost 3000, aí a gente vai ter first project with Docker, ou seja, a nossa aplicação já está funcionando a partir do Docker. E isso é muito legal. Mas olha só, deixa eu botar first project aqui. Eu vou renomear isso daqui. Eu vou salvar. Nada aconteceu. Estranho. Não era para ter acontecido alguma coisa?
Não era. Sabe por quê? Porque a gente editou esse arquivo. E toda vez que a gente edita um arquivo, deixa eu só pausar aquela imagem e deixa eu te mostrar uma coisa. Docker stop. Como a gente modificou esse arquivo, a gente precisa novamente rodar um Docker build. Então ele vai pegar esse nosso arquivo, vai fazer todo aquele processo de buildar, jogar lá para dentro da pasta build, e aí depois a gente precisa dar um Docker run novamente. Então, isso se torna um processo meio trabalhoso, concorda comigo? Porque, por exemplo, se a gente estivesse realmente trabalhando num projeto grande, imagina passar o dia todo com um Docker build, Docker run, Docker build, Docker run. Alterou alguma coisinha, vai ter que ir lá e rodar um Docker build. Isso se tornaria um pouco chato, concorda comigo? Então, é isso que a gente vai ver exatamente agora, como corrigir isso. Só deixa eu te mostrar que realmente isso funcionou. Ele só deu um erro porque a gente já tem a Dogcode Docker, né? Então eu preciso dar um Docker rm nela. E aí agora a gente pode dar um Docker run novamente. Então, agora ele vai subir e agora, ó lá, a gente tem o nosso first project, que a gente executou ele novamente. Então, como que a gente resolveria esse problema, né? Como que a gente resolveria esse problema de estar buildando automático? Bom, tem algumas formas para a gente fazer isso e... Não, na verdade a gente só tem uma forma, né? E a única forma que a gente consegue fazer isso é utilizando o Docker Compose. E o Docker Compose, tu muito provavelmente ainda não sabe, ou talvez até tu saiba, tá aqui só para rever os conceitos, mas o Docker Compose ele é um orquestrador de containers. Então aqui dentro a gente tem um Dockerfile que ele cria uma imagem para gente. E aí o Docker Compose ele vai estar trabalhando em conjunto com o Dockerfile para criar vários containers com base nessa imagem. Então imagina que essa nossa aplicação aqui vai estar utilizando, por exemplo, agora o Postgres e o Redis. A gente vai ter o Postgres como um banco relacional e a gente vai ter o Redis para lidar com a parte de cache. Como que a gente conseguiria orquestrar tudo isso, esses três containers, a nossa aplicação, o Postgres e o Redis, tudo no mesmo lugar. Então tudo no mesmo ambiente de desenvolvimento. Como que a gente orquestraria isso? E aí que entra o Docker Compose. Então a gente utilizaria ele justamente para botar tudo dentro do mesmo lugar. Então ali dentro a gente colocaria quais são os serviços da nossa aplicação. Então a gente vai ter nosso app, nosso Redis e o nosso Postgres. E aí a gente acaba com esse problema de, mas na minha máquina funciona. Porque o Docker Compose ele começa a virar uma fonte de verdade para o nosso projeto. Então ali dentro a gente define qual a porta, quais são os serviços, qual é a network se a gente quisesse mexer. Então vai estar tudo como fonte de verdade. Então eu vou ter o mesmo ambiente de desenvolvimento e o outro desenvolvedor também. Então ele não pode vir para mim dizer que na máquina dele funciona e na minha não. Porque ambos vão estar rodando o mesmo Docker Compose. Então, a não ser que ele alterou por alguma coisa, o que eu acho muito difícil, porque daí ia quebrar do meu lado, o problema pode estar muito do lado dele e não no meu, entendeu? Então ele teria que corrigir isso. E aí a gente já mata esses problemas de na minha máquina funciona. Então, como que funciona o Docker Compose, né? Bom, o Docker Compose, a gente precisa criar um arquivo, docker-compose.yaml, certo? E aí aqui dentro a gente precisa definir algumas coisas. A primeira delas é a version. Qual que é a versão que a gente vai estar utilizando do Docker Compose? Nesse caso eu vou estar utilizando a versão 3. E aí eu falei dessa parte de serviços justamente para forçar o que aqui dentro do Docker Compose a gente vai ter, que são serviços, são os nossos services. Quais são os services da nossa aplicação? Aqui dentro, o primeiro deles, eu vou chamar de app. Sim, aqui tu pode dizer qual que é o nome. Nesse caso eu vou chamar de app. Aqui dentro do app a gente vai executar uma série de instruções. Novamente, a gente vai ter a nossa receitinha de bolo. Então a gente criou a nossa receita de bolo para a nossa imagem. Agora a gente vai criar outra receita de bolo para a nossa orquestração da aplicação. Então, para o nosso app, o que a gente vai ter, né? Primeiramente, a gente vai dar um build ponto. Ou seja, quando a gente executar um Docker Compose up, ele vai pegar esse nosso Dockerfile e vai buildar para a gente. Então, a gente não vai precisar mais rodar o nosso Docker build e depois o nosso Docker run. O Docker Compose vai fazer isso para a gente. A gente também vai executar um command, ou seja, qual que é o comando quando a gente salvar alguma coisa, por exemplo, porque a gente salvou aqui e aí deu problema, porque a gente precisava buildar de novo e rodar. Então, com Docker Compose a gente não vai mais precisar fazer isso. E aí,
ele precisa saber qual que é o comando, né? E o comando é o nosso yarn dev. Eu vou definir também o nosso container name, que vai ser dogcode docker, certo? E aqui eu falei que o comando era o yarn dev, mas é o comando da nossa aplicação, tá? Não é o comando do Docker Compose. Então esse aqui é um comando que a gente vai estar executando dentro da nossa aplicação. E o Docker Compose ele vai ser usado justamente para ambiente de desenvolvimento. Então a gente vai ter um comando aqui dentro, que é o yarn dev, que vai ser executado pelo testNode-dev. E aí toda vez que a gente salvar, o nosso código ele não vai estar buildando o TSC. Ele vai estar executando o ambiente de desenvolvimento mesmo. Aí depois, quando a gente subir esse código, a gente trabalha com a parte só do Dockerfile, porque a gente não vai estar salvando direto, né? Então o Docker Compose a gente vai estar utilizando para ambiente de desenvolvimento. Por isso que a gente criou um novo comando, o dev. Aqui eu vou ter ports também, que é o mesmo lance que a gente fez de redirecionamento de porta ali, né? Mas eu vou seguir a mesma porta, eu vou botar na porta 3000 do nosso computador e vai bater lá dentro do container na porta 3000 também. E aí aqui eu vou ter os nossos volumes, que são os volumes desse nosso container aqui. E aí aqui dentro eu vou ter a nossa pasta user, app, e aí eu vou ter também a nossa pasta user, app, node modules. Então esses aqui são os volumes principais desse nosso container aqui. E cara, é basicamente isso que a gente precisa para estar trabalhando com o Docker Compose por enquanto. Para essa nossa aplicação, que ela é mais simples, a gente usaria só isso. Caso tu quiser colocar, por exemplo, um banco de dados, tu só viria aqui, por exemplo, botaria Postgres, e aí tu colocaria todas as informações de Postgres aqui, como nome e por aí vai. Se tu quiser, eu trago um vídeo um pouco mais avançado sobre Docker Compose, trazendo realmente essa parte de como colocar mais containers, fazer uma orquestração mais completa. Nesse vídeo eu quis fazer mais uma introdução para que tu se sinta familiarizado e também para criar esse início de ambiente de desenvolvimento. Mas se tu quiser um vídeo mais completo, já comenta aqui embaixo o que tu está achando e se tu gostaria de um vídeo mais completo, certo? E agora vamos então, seguindo na mesma linha do que a gente já fez antes, né? Criar mais um comandinho aqui dentro, que é o nosso dev. Então eu vou botar aqui em cima, ó, dev, e aí esse dev fazer o quê? tsNode-dev, aqui, tsNode-dev, respawn, transpile only, source app.ts. Eu acho que tá certo esse respawn, tá sim. Então agora a gente já criou o nosso yarn dev também, esse nosso comando de dev. E agora, se eu dar um docker compose, eu acho que eu deletei esse nosso container já, então ele não vai dar problema. Vamos ver. Olha só, ele criou o nosso app, está executando a nossa imagem lá de build, né? Pode ver que agora ele está no quarto passo já. Vamos esperar um pouquinho para ver. É já para estar dando tudo certo. Vou esperar um pouquinho. Olha só, ele rodou o yarn, né? Então ele está baixando as nossas dependências, viu? Isso é legal. Demorou um pouquinho mais, não faz cache, né? Isso é muito importante. E agora ele está rodando então o nosso yarn build. Vamos ver. Oi, finalizou a nossa imagem. Opa, deixa eu ver. Vamos ver. Cannot create user app. Ele deu um erro dizendo que esse nosso path está errado. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Um ponto, 2 pontos. Aqui a gente esqueceu de botar uma barra. Então agora sim, vamos dar um Docker Compose up. Vamos botar menos build de novo, para ele fazer o build de novo, caso tenha dado algum cache, alguma coisa. Agora sim ele ficou mais rápido, porque já é a segunda vez, né? Vamos ver agora. Agora é para estar dando tudo certo. Eu acho que sim, olha só. Ele criou então o nosso container, o dogcode docker, e agora ele está rodando então na porta 3000. Então se a gente reiniciar, olha só, nada mudou por enquanto. Porém, se a gente vir aqui mudar para Docker Compose e salvar, olha só, ele restartou para nós o nosso container. E se eu relogar a nossa página aqui, ele já mudou para First Project with Docker Compose. Certo, muito massa, né? Então agora a gente viu as duas diferenças entre o Docker e o Docker Compose. Por que a gente utilizaria o Dockerfile e por que a gente utilizaria o Docker Compose.
Só para fazer um recap aqui, então, né, recapitular tudo que a gente viu até aqui, o Dockerfile, ele cria a nossa imagem para a gente. Então, lá dentro a gente define qual a imagem que a gente vai estar utilizando. Então, aqui a gente está utilizando o nosso Node Alpine, e o Alpine ele é a versão mais simples, digamos assim, a versão mais enxuta da nossa distribuição Linux. Definimos a nossa workdir, que é o nosso lugar onde vai estar localizado o nosso código, lá dentro da nossa imagem. Copiamos o package JSON yarn lock, depois rodamos o yarn para instalar as dependências. Copiamos o resto, rodamos o yarn build e colocamos na porta 3000. E por fim a gente dá um yarn start para a nossa aplicação estar rodando. Então, diferente do Docker Compose, aqui a gente pegou o arquivo que a gente editou aqui no nosso app, e aí a gente compilou esse arquivo e colocou dentro da pasta build. Então, isso daqui vai ser realmente ideal quando a gente, por exemplo, fazer o deploy dessa nossa aplicação. Porque a gente vai buildar todo o nosso código, vai colocar lá dentro da pasta build e vai entregar para o usuário. Aí ele vai poder utilizar isso de boa. Já o Docker Compose a gente vai estar utilizando quando a gente está trabalhando em ambiente de desenvolvimento. Para a gente não precisar toda vez ficar rodando Docker Build e Docker Run e compilando isso, a gente utiliza o Docker Compose para ele trabalhar com o comando de dev que a gente criou. E aí o TS Node Dev cuida de fazer esse compile para a gente ficar atualizando tudo enquanto a gente estiver trabalhando. Fica muito mais simples, né? Então o Docker Compose ele serve justamente para isso, para orquestrar todos os containers da nossa aplicação num lugar só. Fechado? Então, isso daí foi o Docker e isso daí foi o Docker Compose. E agora, para esse vídeo ficar top mesmo, eu quero te mostrar como que a gente instalaria o Bash aqui dentro do Dockerfile. E Luiz, por que a gente precisaria do Bash? Bom, se a gente, deixa eu pausar aqui, eu dei um Ctrl C, aí pausou aqui, deixa eu dar um Docker PS aqui para te mostrar uma coisa. Nada está rodando. Aí agora eu vou pegar e vou deletar esse nosso code Docker aqui, certo? Deletei, não temos mais ele. E agora, se eu dar um Docker, vou dar um Docker build, só para a gente realmente baixar aquela nossa imagem, fazer todo esse comando aqui. E aí agora depois eu vou dar um Docker run, porque eu quero te mostrar o que está dentro do nosso container. Assim, a gente vai acessar o nosso container e vai ver realmente essa diferença que eu acabei de explicar visualmente, digamos assim. Então, deixa eu dar um Docker run aqui agora. Deixa eu colocar como modo detached. Daí aí vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Eu acho que já foi, eu acho que não adianta. Deixa eu dar um Docker PS aqui para ver. Ele já está rodando. Então, deixa assim. Agora se a gente dá um docker exec lá dentro do nosso code docker, olha só, nada acontece. E vamos ver o porquê. Porque a gente precisa passar o bash. Mas ele vai dizer que o bash ele não existe dentro dessa nossa imagem. E esse comando aqui, o exec-it, faz com que a gente consiga acessar esse nosso container. E o bash está dizendo que a gente vai utilizar o bash. Mas a gente não consegue porque a gente precisa do bash. E lembra que eu te falei que o bash não está dentro do Alpine. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e depois aqui do nosso expose, a gente vai dar um run apk add --no cache bash. Então a gente vai estar adicionando o bash aqui para dentro dessa nossa imagem. Deixa eu só fechar isso daqui e dar um docker stop nesse nosso container e eu vou dar um docker rm nele. Agora, se eu dar um docker build de novo e aí dar um docker run novamente, tu vai ver que a gente agora vai estar com bash e a gente vai poder trabalhar. Se a gente quisesse acessar esse nosso container para ver alguma coisa lá dentro, a gente poderia ver sem problema nenhum. Então deixa ele só terminar aqui rapidinho. Agora deixa eu dar um docker run. A gente devia ter colocado o detached, né? Esquecemos, mas não tem problema. E agora se a gente executar aquele comando novamente, o docker exec, olha só, agora a gente tem o bash e a gente consegue trabalhar dentro do nosso container. Sim, aqui a gente está dentro do nosso container. Então, se a gente dá um ls, uma imagem Linux, então a gente pode trabalhar com os comandos do Linux, né? Então, dei um ls e olha só, aqui tem o nosso source, nosso tsconfig, enfim, é o nosso código realmente. E aqui a gente tem a nossa pasta de build, então a gente pode acessar ela e dar um catch nesse nosso app.js. Então, vai ver que é o nosso console log compilado pelo TypeScript. Então, aqui, ó, esse daqui
a nossa imagem. A gente está dentro da nossa imagem, dentro do nosso container da nossa imagem, digamos assim, e aqui a gente pode ver tudo funcionando. E presta atenção, aqui a gente tem a nossa pasta de build, certo? Agora eu vou dar um exit aqui só para sair. Deixa eu fazer todo esse processo aqui de fechar de novo, que ele não está pausando. Dá um docker stop e dá um docker rm. Aí agora eu vou pegar e vou dar um docker compose up, menos build, para o nosso docker compose buildar de novo. Eu quero forçar ele buildar de novo. Agora ele já começou, foi bem mais rápido. Agora se eu vim aqui, ó, e dar um docker exec, mesmo comando, tá? Porque se tu olhar aqui, ó, o container a gente colocou o mesmo nome, né? Então, vou dar um docker exec aqui. A gente vai estar dentro do nosso container que o Docker Compose criou pra gente. Só que se eu dar um ls, cadê a pasta build? A pasta build ela não existe. Que louco, né? Porque ele não buildou, ele não seguiu, digamos assim, o que a gente pediu à risca. Ele buildou a nossa imagem, mas ele criou um código de desenvolvimento lá dentro do nosso container. Então agora a gente não vai estar num ambiente de produção, digamos assim. Então aí a gente anotou uma diferença entre a gente ter executado e o Docker Compose ter executado para a gente. Então aqui a gente já viu uma das pequenas diferenças entre os dois. Um executou a imagem, mas não criou essa pasta de build, porque a gente não precisa dela, né? Então, ele buildou a nossa imagem, mas ainda a gente está em ambiente de desenvolvimento. Então, tá aí uma das diferenças. Então, nesse vídeo aqui, foi isso. Nesse vídeo que foi uma aula, né? Eu espero que tu tenha gostado. Eu tentei trazer o máximo possível aqui de conteúdo introdutório, mas bem focado. Eu acredito que agora tu vai conseguir sanar muitas das dúvidas que tu teria trabalhando com Docker e o Docker Compose, certo? E, cara, se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Isso me ajuda bastante. Deixa o like também, porque muitas das vezes o YouTube pode não entregar esse conteúdo para alguém. E eu queria muito que esse vídeo chegasse para muitas pessoas. Então, se tu puder dar um like e comentar aqui embaixo, isso ajuda o algoritmo do YouTube também a entregar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Se tu gostou também, indica aí para algum amigo ou amiga que está aprendendo ou quer aprender Docker ou tem algumas dúvidas com Docker. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar essa pessoa também. A gente se vê no próximo vídeo, se vemos lá dentro da comunidade também. O link está aqui embaixo, certo? Valeu!